mais uma vez, bom dia. Estamos agora no último capítulo, capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, onde Paulo já começa aqui. Tem algumas semelhanças na carta de Paulo a Tito, como na carta de Paulo a Timóteo. Ambos são filhos espirituais de Paulo, né? Paulo os tem como filhos amados. Também são jovens pastores que Paulo treinou e enviou para algumas cidades que tinham seus problemas, e durante esse período em que lá estiveram esses rapazes, Paulo foi orientando-os através de cartas. Nesse capítulo 3, Paulo diz algo semelhante ao que ele disse a Timóteo, que é que eles se mantenham submissos aos governantes. Então é isso, nesse capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, ele já começa dizendo que nós devemos ser sujeitos aos nossos governantes e autoridades, e que também a ninguém devemos defamar, porque antes da gente defamar os outros, a gente deve se lembrar que nós antes éramos briguentos, éramos desordeiros, éramos bravos, não éramos nada gentis. Aqui diz assim, insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão. Ou seja, nós éramos pecadores e gostávamos de ser pecadores, mas odiando uns aos outros, e através da graça de Cristo nós somos pessoas transformadas. Então temos que ter carinho e cuidado por aqueles que são novos na fé. Porque se hoje nós somos pessoas melhores, somos não por merecimento, não por justiça própria, mas pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo lavar do Espírito Santo. É isso que diz aqui na carta de Paulo a Tito, aqui no capítulo 5, 6 e assim por diante. E ele fala da graça que é regeneradora, renovadora, o Espírito Santo, através de Jesus Cristo. E ele diz a Tito que continue pregando ousadamente, sem medo, sem vergonha, sem censura, sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Paulo diz que Paulo diz para Tito que ele deve evitar discussões a respeito da palavra. Vocês conhecem pessoas que estudam a Bíblia só para pegar temas polêmicos e ficar discutindo e não sabe fazer outra coisa além disso, pegar temas de difícil compreensão ou que causam polêmica entre as pessoas e só querem bater nesse ponto. Ou seja, não sei o que é que ganha com isso. E realmente não ganha nada, isso não edifica nada nem ninguém. E Paulo diz a Tito que se essa pessoa persistir, ele deve evitá-la. Porque primeiro ele deve advertir, conversar com a pessoa, advertir uma outra vez, porém se a pessoa continua nessa prática, ela deve ser evitada. Por fim, Paulo aconselha, a Tito que a igreja seja uma igreja que trabalha, que os irmãos estejam empenhados em pregar o evangelho, em fazer obras de caridade, enfim, uma igreja que não seja um peso, mas que seja uma bênção para a comunidade. Veja o que diz aqui, no verso 14. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Então, que a igreja seja frutífera, que a igreja, que nós possamos frutificar, dar bons frutos. E aqui no final tem a saudação. Todos os que estão comigo mandam saudações a você, dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos nós. Amém?